O quê? Servidor do Discord Buraco do Pio? Convite na descrição, nem Eu tenho um problema. Uma obsessão, pra ser mais específico. Desde moleque, eu sempre tive o costume de ficar procurando artistas pequenos e acompanhando eles, algo que só foi piorando muito com o passar dos anos. Quando o assunto é projetos de arte independentes ou que sejam minimamente diferentes e experimentais, existe uma chance muito alta de eu estar ali, no fundo, balançando uma bandeirinha e torcendo pelos artistas. Não importa se é música, animação, jogo, qualquer merda. Se essa porra tivesse sido feita sem investimento de nenhum grande estúdio que tem 25 empresas por trás e tivesse seguindo a visão de um artista que ama o que tá fazendo, eu vou estar nas trincheiras. São as regras, é só o jeito que as coisas são. É uma parada tão intensa pra mim que eu me pego constantemente torcendo até por coisas que eu não gosto. Esse foi exatamente o meu caso com O Incrível Circo Digital, uma série animada que eu tô acompanhando desde o primeiro episódio e que eu não curti muito de início. Eu lembro de ver todo mundo vibrando ao meu redor por causa daquele episódio piloto, mas não importava quantas pessoas eu conversasse com ou quantas vezes eu escrevesse sobre o episódio, eu simplesmente não conseguia pegar o que tinha de especial ali. Parecia só mais do mesmo, mais de temas, histórias e arquétipos que eu já tinha visto antes várias vezes e isso só não prendia minha atenção. Mas eu continuei assistindo. São as regras. E conforme o tempo foi passando, eu fui me vendo entretido, eu tava me divertindo. Depois do episódio 3, eu comecei a genuinamente ficar interessado, e a cada novo episódio eu tava me vendo cada vez mais surpreso, até que em um determinado ponto eu me dei conta de que eu não só tava me divertindo, mas eu tava investido, eu tava querendo ver o que ia acontecer. Ficou grudado na minha cabeça que Circo Digital tinha algo muito interessante pra falar, e seja lá o que fosse, eu queria escutar. E justamente por isso, hoje, eu quero fazer que nem uma testemunha de Jeová e passar a palavra pra frente. Meu nome é Pinho, eu quero tentar elaborar o porquê você deveria assistir O Incrível Circo Digital, principalmente se você é um daqueles caras que dropou a série nos primeiros 2 episódios. Esse é o momento perfeito pra eu te falar do meu segundo canal, isso mesmo, o Pinho AVI, que eu posto vídeo mais de uma vez na semana, teoricamente, falando sobre basicamente as mesmas coisas que eu falo aqui, só que muito mais. Se eu não monetizar esse canal até o final de outubro, eu vou explodir ele. O segundo link na descrição. Amor, ai, para, eu tô ficando com vergonha. Para, aí. Eu acompanho séries independentes desde que eu existo como ser humano na internet, o que é basicamente a minha vida inteira. Nesse meio tempo, eu assisti uma caralhada de histórias e universos ascenderem à fama e serem completamente esquecidos, e alguns deles moram no meu coração com muito carinho. Mas sempre tiveram correntes prendendo essas histórias de serem genuinamente perfeitas. Isso sendo, geralmente, uma barreira financeira. O que fazia com que esses criadores tivessem que arranjar artimanhas e certos truques pra mostrar as histórias que eles queriam mostrar de algum jeito. E na maioria dos casos eu acho que isso deu chance de criarem coisas completamente novas, mas em alguns dava pra sentir essas amarras prendendo elas. Justamente por isso, quando a gente começou essa era moderna de animações independentes, tipo Hazbin Hotel, ou Lackadaisy, ou qualquer um dos outros, onde eram episódios muito bem produzidos, que só eram lançados em espaços muito longos, ou que iam ser pegos por algum grande aplicativo de streaming que ia dar pra essas séries a oportunidade de existir, eu fiquei fascinado, ainda mais porque conforme o tempo tava passando, eu tava ficando bem desiludido com o mercado convencional de animação, já que toda a série tava sendo cancelada. A ideia de ter séries que os criadores tinham direito sobre, que eles podiam fazer o que eles quisessem, era só muito legal. E tudo bem esperar meses por um episódio novo se ele for ter uma qualidade profissional, basicamente. E apesar de Hazbin Hotel ter sido o grande pioneiro dessa era, eu diria que não tem rosto mais claro do que The Amazing Digital Circus. Quando o piloto de Circo Digital lançou, ele mudou basicamente tudo. Hoje, tendo assustadoras 387 milhões de visualizações, esse episódio, que foi lançado pela Glitch no canal deles do YouTube, é só uma animação profissional, com dubladores renomados e uma caralhada, é uma mega produção. E a diferença de algo como Circo Digital para Hazbin Hotel, por exemplo, é que Circo Digital é propriedade de Gooseworks, que é a pessoa que criou Circo Digital. Não tem nenhuma grande corporação puxando as cordas ou qualquer coisa desse tipo. A obra é de quem criou e essa pessoa pode fazer o que quiser com essa história. Justamente por isso, foi muito legal quando esse episódio pegou essa caralhada de view, porque de repente era possível fazer isso. Você realmente pode fazer uma série viável sem nenhuma grande corporação por trás, que é apoiada pelos fãs, e tem casos muito legais disso. Tem o próprio Reluva Boss, que também é da rapaziada do Hazbin Hotel, mas o próprio Circo Digital era um ótimo rosto pra esse tipo novo de animação independente, porque ele só é bom. A série acompanha a história de uma palhacinha chamada Pomni, que acorda num mundo digital bizarro que ela não consegue sair, junto de outros jogadores / sobreviventes. O Jax, a Hagatha, o Kingo, a Gangly
e Zubul. E eles têm o deus computador deles, que é o Caim, e o Bolha, que é o assistente dele. Ao longo da série inteira, a gente vai essencialmente acompanhando as desventuras e bobeirinhas desse elenco de personagens, enquanto eles tentam todos não enlouquecer. Nesse primeiro episódio, não acontece muita coisa. A gente só vê a Pomni aparecendo, e eles vão checar no Calfon, que é um outro cara que morava lá, mas ele enlouqueceu, ele virou um demônio preto com olhos pelo corpo inteiro. E aí, a Pomni vai atrás do Caim, e aí quando ela encontra ele só resolve o BO pra eles. Enquanto isso, o plot B é o resto do elenco tendo uma aventura muito bobinha. Mas, apesar de muito simples, tiveram pequenas coisinhas ali que só me chamaram muito a atenção e que me fizeram escolher continuar vendo. A principal dessas coisas é uma cena em específico onde a Pomni tá correndo e ela esbarra num espelho. Quando ela olha pra esse espelho, ela se vê no corpo novo dela e ela entra em choque por um segundo. E isso me pegou muito porque isso é um fenômeno real que acontece de verdade. A vida inteira, na minha época de jogando VR Chat, eu via essas pessoas que ficavam paradas na frente de espelhos. Caso você esteja se perguntando, nossa, Agapinho, por que essa filmagem é só você na frente de um espelho com esse seu avatar muito maneiro de quase 10 anos atrás? É porque eu não encontrei nenhum mapa que tinha um espelho pra eu mostrar que isso acontecia muito. Os anos mudaram, esse jogo tá diferente, tá? Todos os menus mudaram, eu não sei achar mapa mais. Pessoas que só ficavam num transe bizarro olhando pra esses corpos novos que não eram delas de verdade, mas que naquele momento eram, e isso mexia com a cabeça delas. Então ver isso numa série que não... Pô, isso é um detalhe bobo, isso não precisava existir, mas tá ali, e isso é só prova de que quem tá fazendo isso claramente se importa. Apesar disso, o episódio em si não me chamou muita atenção, e eu meio que só deixei pra lá. Eu falei, tá, eu vou acompanhando, mas... Meh. E aí ele ficou ridiculamente popular e não dava pra parar de ouvir as pessoas falando sobre ele, e eu comecei a ficar louco, porque eu não entendia porquê. Era legal, mas 387 milhões de views, legal? Eu só resolvi esperar e ver o que ia acontecer. E aí veio o segundo episódio, onde a gente acompanha o grupo numa aventura em um reino doce e eles têm que parar 3 bandidos que roubaram um caminhão. Só que a Pomni e um desses bandidos, que é um NPC, vão parar fora do mapa. E o NPC descobre que ele é um NPC. E ele tem uma crise existencial que a Pomni ajuda ele a sair dele. E eles formam uma amizade genuinamente fofa. E ela oferece pra ele a chance de morar no circo com ela. E por um momento, parecia que ia ficar tudo bem. Esse cara, o Gamigu, esse jacaré feito de gominha, que segundos atrás estava entrando em pânico porque de repente ele percebeu que a vida dele não é real e que nem a mãe dele tem um rosto de verdade, agora ganhou a chance de recomeçar a vida dele, ou de começar essencialmente, e eles voltam juntos numa sequência que tem música instrumental e um cenário surrealista muito bonito, só pra eles voltarem pra casa e o Caim explodir o Gamigu, porque não podemos deixar NPCs ali, pessoal. Se a gente não souber quem é NPC e quem é jogador, fudeu. E lá se vai o melhor personagem da série. Por um lado, eu entendo por que tomar essa decisão. É uma forma muito clara de mostrar o que tem de errado com esse mundo e como ele é não intencionalmente muito cruel. Mas, porra, cara, você me dá um jacaré cowboy e mata ele no mesmo episódio? Porra, cara. Mas tudo bem, a vida seguiu adiante. Os meses foram passando e eventualmente a gente chegou no terceiro episódio. E foi aqui que essa série me conquistou de verdade. Como eu disse na intro, você não tá vendo o vídeo? A partir daqui, a dinâmica da série muda um pouco, porque agora a gente sabe como ela funciona. A própria Pomni sai desse modo de pânico que ela tava presa desde o começo e a gente vai vendo ela se encaixar na dinâmica do circo. O episódio começa com uma cena de um tipo que a gente não tinha visto até agora. Tá o elenco inteiro, todos os jogadores juntos, sentadinhos num sofá, vendo o que acontece quando a Pomni não respira, porque eles não têm mais necessidades mortais, né? E aí, ela tá mudando de cor e eles só têm uma interação muito bonitinha, onde eles conversam sobre o que acontece com cada um quando eles não respiram. E a gente pode ver isso no próprio jeito que a aventura se desenrola, porque ao longo do episódio inteiro, a gente acompanha a Pomni e o Kingo, que é só completamente lunático, passando pelo que essencialmente é uma one-shot de terror ruim, onde os personagens vão se enfiando em buraco atrás de buraco, até que eventualmente eles vão parar no inferno. E ali, a Pomni quebra completamente. Nos 2 primeiros episódios, tiveram cenas muito marcantes, onde a Pomni sai completamente traumatizada. Aqui, não é diferente. Quando eles vão parar no inferno, ela só quer sair dali logo, então ela passa reto e ela é possuída por demônios. Um design que só é genuinamente muito legal e que com certeza deram fanarts muito boas na época. O Kingo então puxa ela de volta e eles têm uma cena de conversa muito bonita, onde a gente descobre um pouco mais sobre ele e sobre como ele já foi casado dentro do próprio circo, de como ele passou a gostar de insetos por causa da esposa dele que amava eles. E isso me pegou muito porque eu desprezo insetos completamente. A ideia de que alguém pode mudar de opinião sobre essas criaturas imundas por causa do amor é linda.
mesmo que falsa. E a gente descobre que o Kingo tem uma exceção. Ele é completamente louco, mas quando ele tá no escuro, ele lembra da esposa dele e do último momento que ele teve com ela. E isso traz a cabeça dele de volta. E quando ele tá são, ele é só o melhor personagem da série. Não tem comparação, ele é completamente foda. Ele dá tiro de escopeta em demônio, conselhos muito bons. Ele é só um cara muito legal. Não tem mundo onde esse cara não vai ser o criador do circo secretamente depois, porque ele é só legal demais. A partir daqui, a história também começa a tomar essa estrutura baseada nos próprios personagens dela. O episódio 3 é focado no Kingo, o episódio 4 é focado na Gangly, o episódio 5 é focado na Hagata e o episódio 6 é focado no Jax. Cada um deles levantando certas questões sobre cada um desses personagens e como eles funcionam como seres humanos. E enquanto isso, a gente vai vendo essas pessoas genuinamente melhorarem uma por causa das outras. E foi aqui que eu entendi. Circo Digital é uma história muito interessante porque essencialmente não acontece nada nela. Ao longo dos episódios a gente vai vendo esses personagens sendo postos em basicamente nenhum risco, e a única coisa que pode acontecer com eles é talvez uma hora eles enlouquecerem, mas isso não é uma coisa que acontece rápido. Apesar do medo deles enlouquecerem ser sempre uma parada constante ali na narrativa, nunca é um medo real e palpável, e justamente por isso não acontece muita coisa. É basicamente um slice of life levemente excêntrico, o que faz com que o coração desse mundo não seja o mundo, mas os personagens. Digital Circus é uma série que prioriza muito os próprios personagens e a mentalidade deles e se preocupa muito em deixar eles coerentes. Quando eu vi aquele primeiro episódio, a última coisa que eu esperava é que isso ia ser uma história com personagens super bem escritos, que eu genuinamente me interesso e me preocupo com. Mas é o que aconteceu. Eu comemorei quando, mais pra frente na história, a Pomni e o Jax começaram a ficar amigos e eles só deram a melhor dinâmica da série inteira nos 2 episódios que durou. Eu tenho fé que eles vão continuar amigos, sim. Relacionamentos têm fases difíceis, né, pessoal? Né, pessoal? Quando eu digo que nada acontece em Circo Digital, é até um certo ponto. Porque não só você tem o medo constante da loucura assombrando esses personagens, mas por trás de toda decisão, por trás de toda a aventura, tem o Caim, que só tá à beira da loucura, mano. Começou como uma piada, mas conforme os episódios foram progredindo, ele foi dando cada vez mais sinais de que esse cara não tá bem. Ao longo do 3º episódio, enquanto o grupo tá na aventura de terror medíocre, um dos personagens fica pra trás, Zubul, que geralmente não vai em aventuras mesmo. Só que, dessa vez, o Caim fica incomodado pra caralho com isso, e ele senta com Zubul e começa a encher o saco dessa pobre criatura, e eles acabam tendo uma sessão de terapia, que era pra ser pra Zubul, acaba sendo do Caim. E a questão é que quando o Caim começa a perder a cabeça, o circo inteiro começa a ir pro caralho junto com ele, e eu tive a terrível realização de caralho, se o Caim enlouquecer, não tem circo mais. E tem uma linha de diálogo que Zubul solta ao longo da série, onde o único motivo do porquê o Caim não fode com eles é porque ele gosta deles. E aí eu lembrei de uma historinha muito clássica aí que você com certeza conhece, sobre um robô que não gosta de pessoas e que tem completo controle sobre elas. E aí eu fiquei com medo, pessoal. Eu não quero ver a minha palhacinha digital favorita sofrendo, pessoal. Isso dá peso pra narrativa, isso dá a chance dela de ter consequências mais permanentes, que é algo que eu sinto que tá faltando muito em Circo Digital. E isso é perfeito. O jeito que a história foi construída é muito legal, porque você tem tempo pra construir o jeito que esse mundo funciona e a condição que esses personagens vivem, pra então tirar isso tudo deles. Essa é uma série que não funciona se você não se importar com os personagens dela. O que era o meu caso durante a grande maioria da história. E é justamente por isso que eu quero direcionar o nosso olhar agora. Vira um olhar comigo pra esses lindos personagens, eles mesmos, pessoal. Eu adoro esse coelho filha da puta e essa porra dessa palhaça. O resto do vídeo inteiro vai ser sobre eles agora. Eu tô começando a entrar em áreas que eu não sei como me sentir sobre, isso tá começando a me afetar. A Pomni e o Jax têm várias pequenas interações antes do momento onde eles realmente viram amigos. O mais antigo deles que eu consigo me lembrar e que parece genuíno, sendo no final do episódio 3, quando, depois de passar a aventura inteira grudada no Kingo, o Jax chega na Pomni e pergunta: como é que foi ficar preso com o doidão aí? E aí a Pomni só vira, olhando muito feliz, e fala: foi da hora pra caralho. Depois disso, a próxima vez que eles realmente têm uma interação de verdade é quando o Jax tá todo espancado depois de ser literalmente torturado no trabalho. E ele chega na Pomni e fala: e aí, você tá de boa? E ela fala: tô suave, olhando pra ele confusona que ele foi falar com ela. É só realmente no 2º melhor episódio da série que eles começam a ficar amigos de verdade. Porque depois do Jax torturar todo mundo o episódio inteiro e chorar que nem uma... quando botam ele na porra de um bagulho de maid, que ele deixa a guarda baixar,
E ali ele começa a realmente se conectar com a senhorita Pomini. E é genuinamente muito fofo. O Jax, que é esse personagem que desde o começo da série teve mais paredes levantadas do que Berlim. É isso mesmo, pessoal. Piadas históricas, HP. Berlim teve uma parede só. Cala a boca! De repente parece um ser humano de verdade. O que pra mim foi muito legal, porque eu adoro personagens que são muito otários e que claramente estão tentando muito esconder algo. Ver que esse personagem também tinha algo por trás foi só muito legal. Me fez respeitar a série. Ainda mais porque eles foram pra uma direção muito diferente com o Jax do que eu esperava. No último episódio que teve, cuja premissa é só todo mundo tem armas agora, a gente descobre que o Jax não é o típico cara babaca que no fundo é muito legal. Não, ele é um cara babaca que vai machucar todo mundo pra não se machucar e ele tá com medo de tudo e ele é burro. Essa é a minha análise do personagem, pode me citar. Justamente por isso, é muito legal pegar esse personagem que é muito ácido e colocar ele com quem essencialmente tem sido uma pequena criaturinha a história inteira. A Pomini serviu de âncora emocional pra basicamente todo mundo do circo até esse ponto, e se deu bem com praticamente todo mundo. Então, quando a gente coloca ela contra o Jax, que é a maior bomba relógio desse grupo até agora, a gente vê lados inusitados desses personagens. O Jax, pela primeira vez na história inteira, abaixa a guarda e começa a se comportar como um ser humano, mas a Pomini se deixa levar um pouco, ela começa a agir meio goblin, e a Pomini, quando ela é meio criatura e meio destrutiva, é só uma personagem muito legal de se assistir. Dá pra ver ela puxando da Pomini do mal do último episódio e se inspirando nela pra fazer merda. O dente dela fica até pontudinho, que nem a outra Pomini. Existe claramente muito potencial pra esses personagens levantarem o melhor um do outro e ajudarem um ao outro a se sentirem mais humanos, o que no cenário do circo, onde eles estão todos na merda, parece muito útil. Enquanto a gente tá vendo esses dois personagens brincando e sendo muito felizes, por exemplo, do outro lado, a gente tem Zubul e Gengli, que estão ali conversando sobre como a Gengli às vezes não se sente um ser humano e sim o brinquedinho do Jax. E esse momento é muito interessante, tanto pra mostrar que o elenco do circo tá começando a criar relacionamentos uns com os outros, e eles estão começando a melhorar como pessoas uns por causa dos outros, mas também serve pra paralelar essas duas duplas de personagens. Assim como serve pra mostrar que o Jax, mesmo tentando muito entrar nessa persona dele, porque essencialmente ele acredita que se ele encarar tudo no circo como algo meio ficcional e que ele é um personagem com um arquétipo, isso realmente vai ser verdade. E do outro lado você tem essa conversa que claramente prova que esse não é o caso. Ao longo do episódio inteiro, a gente vai vendo personagens diretamente contradizendo os estereótipos que o Jax coloca em cima deles em uma cena específica. E isso só prova que, tudo bem, esse pode ser o jeito que ele lida com a parada, mas ele claramente só tá errado. Eu fiz uma piada mais cedo, onde eu falei: Eu tenho fé que eles vão continuar amigos. Relacionamentos têm fases difíceis, né, pessoal? Né, pessoal? não precisa de flashback, acabou de acontecer. E eu digo isso não só porque eu gosto da dinâmica deles e deles como dupla, mas porque eu acho que a gente não explorou tudo que essa dinâmica tem pra dar ainda. Diferente de outros grupos onde deu pra entender muito bem como esses personagens rebatem um do outro, o Jax é um personagem que tava começando a quebrar a casca agora. E eu entendo, a casca dele é parte de quem ele é. Mas, presta atenção, e se a gente pega o personagem de verdade e deixa ele numa sala por 20 minutos com a Pomini? O que acontece? Isso não é uma piada de sexo. Quando eu digo que você deveria assistir o Circo Digital, o que eu tô realmente falando é: esses são os motivos do porquê eu escolhi ver essa série e do porquê eu gostei dela. Eu acho que já deu pra entender isso a esse ponto. E o motivo não é complexo. Como eu falei no começo, eu não comecei gostando dela. No começo eu achei que ela era genérica, o estilo de arte era feio, muito plastificado, que os personagens não eram marcantes o suficiente. Que Circo Digital era só mais um produto da era moderna da internet, onde as coisas não são mais feitas por seres humanos e sim pra gerar o máximo de lucro possível. Eu senti que faltou uma clarificação aqui. O que eu queria dizer é que pessoas criativas e empresas têm objetivos diferentes, e muita coisa hoje em dia é mandada por empresa e não pela pessoa criativa. Na época eu tava bem cético sobre esse tipo de coisa, mas os meus problemas sumiram. O estilo da série melhorou e hoje em dia ela é super bem animada e super bem produzida. A dublagem é maravilhosa, os personagens são cativantes e claramente tem algo de muito especial ali. Eles conseguiram pegar esse estilo de arte que no começo eu não gostava e conseguiram injetar tanta humanidade na escrita que agora o próprio estilo de arte é uma opinião. Ele é uma extensão da crueldade do circo e isso afeta as pessoas dali. O Jax não teria como ser quem ele é se canonicamente o mundo não fosse da forma que é. Não é todo dia que a gente encontra uma coisa assim, sabe? Uma história que é publicada na internet de forma gratuita pra todo mundo poder ver, que é só de qualidade muito alta. E eu acho que esse tipo de coisa tem que ser parabenizado. Eu sou uma pessoa que firmemente acredita que todo tipo de arte é de direito de todo mundo. E por muito tempo, esse não foi o caso. Porque a gente vive num sistema que requer que as pessoas precisem de privar as coisas dos outros pra poderem sobreviver. É muito legal ver que conforme o tempo passa,
Mesmo que tentem regulamentar a internet de todo tipo de jeito, no coração dela sempre vão ter pessoas muito criativas encontrando jeitos novos de acessar o máximo de público possível da forma certa, deixando esse tipo de arte o mais claro de se ver, o mais acessível e livre para todo mundo. E as pessoas vão querer apoiar de volta. Tem uma noção quase utópica nisso, um senso de comunidade que é muito nativo da própria internet e que é um dos maiores motivos do porquê eu amo tanto isso aqui. Mas tem o âmbito da série, tem o âmbito de que essa história claramente foi escrita com muito carinho e com muito cuidado e por alguém que sabe o que é viver nesse ambiente virtual e usar disso para passar mensagens muito especiais. Eu gosto muito de Zubul, por exemplo, e de todo o arco do personagem de se entender e de lentamente ir aceitando a própria condição e de entender que Zubul consegue ser quem quiser do jeito que é. E essa autoconfiança, essa pessoa, por ser quem ela é, inspira outras pessoas a serem melhor. A amizade de Zubul com a Gangly é genuinamente muito legal. E ver a Gangly crescendo pra fora dos abusos do Jax é algo genuinamente especial de se assistir e me fez me importar com uma personagem que de outro jeito eu não acho que eu teria ligado. E isso se aplica pra todos os personagens que eu normalmente não me importaria muito. Eu tô adorando ver a Agatha deixar de se odiar e aprender a aceitar ela mesma fora da validação externa que alguém pode dar pra ela, do relacionamento dela com o Kingo. Ao mesmo tempo que eu adoro o jeito que os outros personagens diretamente enfrentam a visão de mundo dela, que é uma pessoa que tenta muito agradar os outros, então por tabela você nunca sabe quando ela tá sendo genuína. Todos os pontos dos personagens de Circo Digital são muito válidos. Eu consigo ver como um ser humano chegaria nessas conclusões. E essa é a graça. Eu acho que qualquer pessoa gosta de uma boa narrativa com bons personagens. E pra mim, esse é o maior motivo do porquê essa série é algo especial. Porque ela claramente foi feita com muito carinho e eu só não consigo não respeitar isso. De qualquer forma, eu sou o Pinho e muito obrigado por assistir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dele, você podia muito bem deixar o like no vídeo, se inscrever no... A gente se vê quando tiver vídeo de novo. Até a próxima.